Em áreas sujeitas a tremores de terra e intempéries severas, o debate sobre segurança estrutural quase sempre vai direto para os grandes arranha-céus ou obras gigantes de infraestrutura. Mas tem um setor enorme, muitas vezes silencioso, que abriga a maior parte da população e acaba recebendo bem menos atenção: as nossas próprias casas. O objetivo desta nossa análise de hoje é justamente revelar quem são os verdadeiros responsáveis por executar as obras que mantêm essas residências em pé, como essas pessoas pensam e quais são os desafios reais que enfrentam no dia a dia. Para fundamentar nossa exploração, é imprescindível apresentar os dados do material base. Trata-se de um artigo científico intitulado A Influência dos Construtores no Reforço Sísmico de Habitações. A autoria principal é da pesquisadora Catalina Miranda, trabalhando em conjunto com uma equipe de especialistas. Esse estudo foi publicado no periódico acadêmico International Journal of Disaster Risk Reduction, inserido em um contexto de pesquisa de instituições universitárias, tanto da Nova Zelândia quanto da Austrália, no ano de 2026. Tudo o que vamos examinar a partir de agora vem direto das descobertas e análises documentadas neste artigo. Ok, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada vai passar por 6 pontos bem diretos. 1. O contexto acadêmico. 2. O papel na construção. 3. Custos e percepção pública. 4. Barreiras e formação prática. 5. O modelo de decisão estrutural. E, finalmente, o ponto 6, que traz a relevância e as considerações finais. Começando então pelo ponto 1. Contexto acadêmico. O setor residencial. Olha só que dado importante. Embora grande parte das pesquisas acabe focando em edifícios comerciais de múltiplos andares, o acúmulo de pequenos e médios danos em milhares de residências gera um impacto social e econômico simplesmente gigantesco. Para termos uma ideia concreta, ao analisar os desastres ambientais na região de Canterbury, na Nova Zelândia, entre os anos de 2010 e 2011, os pesquisadores notaram que os custos de reparo só no setor residencial chegaram à impressionante marca de 12,5 bilhões de dólares neozelandeses. É um número que deixa muito claro o peso financeiro colossal que a habitação carrega durante a fase de recuperação de um desastre ambiental. E essa vulnerabilidade fica ainda mais clara quando olhamos para a composição dessas estruturas. Segundo as estatísticas habitacionais analisadas no artigo, 75% dos edifícios residenciais na Nova Zelândia possuem estrutura de madeira. Quando uma proporção tão vasta das casas compartilha o mesmo perfil de construção, fortalecer essas residências de uma forma padronizada poderia reduzir de maneira drástica os danos em futuros eventos sísmicos. E é bem aqui que entra a peça central desse estudo: os profissionais que efetivamente constroem e reformam essas casas. O que nos leva à parte 2, o papel na construção, a desconexão na prática. A grande descoberta aqui é que existe um distanciamento claro entre a execução prática lá na obra e a teoria da mitigação de riscos. Os pesquisadores descobriram que os construtores frequentemente realizam tarefas cruciais, como instalar conexões de reforço ou adicionar suportes estruturais debaixo das casas, e fazem isso com excelência técnica. No entanto, raramente associam essas tarefas de rotina ao conceito mais amplo de resiliência ou de mitigação de um desastre ambiental. Para o profissional ali no canteiro, é apenas o cumprimento de uma norma técnica ou de um desenho arquitetônico. Essa falta de associação significa que oportunidades valiosas de sugerir melhorias ativas durante uma reforma comum frequentemente acabam sendo perdidas. Seguindo para a parte 3, custos e percepção pública, a resistência financeira. O X da questão é entender esse contraste de perspectivas que o estudo mapeou tão detalhadamente. De um lado, temos a visão dos construtores. Eles tendem a evitar a proposta de reforços estruturais devido ao medo de assumirem pesadas responsabilidades legais e de terem que lidar com regulações altamente complexas. Eles operam em um modelo de negócios focado na execução rápida e eficiente. Do outro lado, existe a visão dos proprietários e aí nota-se uma resistência forte aos custos. O público geral tem muita dificuldade de pagar por medidas preventivas que ficam escondidas nas fundações ou dentro das paredes, não oferecendo nenhum benefício estético imediato. É um cenário onde o risco acaba inibindo o diálogo de ambas as partes. Vamos para a parte 4, barreiras e formação prática, os desafios sistêmicos. Para humanizar um pouco os dados, o artigo traz citações diretas dos construtores entrevistados, revelando uma frustração profissional bem profunda. Um dos depoimentos capta perfeitamente essa tensão. As pessoas os tratam como crianças. Queremos manter os construtores como classe trabalhadora, mal pagos, trabalhadores manuais, mas queremos dar a eles toda essa responsabilidade. Os pesquisadores apontam que os construtores se sentem esmagados pelo aumento das demandas burocráticas impostas por conselhos de licenciamento, ao mesmo tempo em que percebem que o seu trabalho prático é subvalorizado pela sociedade. Além disso, o estudo constatou que os construtores aprendem majoritariamente através da experiência prática. É no canteiro de obras, observando e executando. No entanto, os órgãos reguladores tentam suprir as lacunas de conhecimento, exigindo módulos de conformidade teórica frequentemente online.
Segundo os entrevistados, essa abordagem falha substancialmente. Ler um documento digital não ensina a fundo os princípios do design estrutural, e sem compreender o raciocínio por trás daquela norma, adaptações perigosas podem ocorrer no calor da obra, comprometendo a segurança da habitação em um eventual desastre ambiental. Chegamos à parte 5. Modelo de decisão estrutural. A estrutura conceitual. Isso ilustra brilhantemente como múltiplos fatores se entrelaçam desde a concepção inicial da ideia até a execução. Analisando o modelo visual desenvolvido pelos pesquisadores, dá para ver como variáveis como a percepção de risco da região, a autoeficácia ligada ao treinamento e as responsabilidades percebidas operam juntas. Os construtores estão num constante balanço de forças. Se o treinamento é percebido como fraco ou a pressão legal de assumir um risco é alta, o engajamento direto do construtor na proposição de reforços estruturais para a casa diminui drasticamente. É possível detalhar os 3 passos deste modelo de decisão na prática diária. O passo 1 é a intenção. O construtor reconhece a necessidade de iniciar uma conversa sobre mitigação estrutural. O passo 2 é a decisão, o momento em que se delibera se a intervenção vale a pena. E o passo 3 é a implementação, a adoção técnica das medidas. O estudo argumenta que essa jornada frequentemente se rompe logo entre a intenção e a decisão. O alto custo dos materiais, a antecipação de que haverá resistência do proprietário e a ausência de um treinamento prático de qualidade atuam como barreiras formidáveis, interrompendo todo o ciclo. O que nos traz a parte 6, relevância e considerações finais, rumo a comunidades mais seguras. O artigo conclui apontando soluções bem pragmáticas. Primeiramente, reforça-se que a segurança contra desastres é uma responsabilidade compartilhada, não deve recair apenas sobre o proprietário nem apenas sobre o construtor. Em segundo lugar, há uma necessidade crítica de melhorar a comunicação técnica. A engenharia deve traduzir o complexo raciocínio de seus projetos para uma linguagem acessível lá no local da obra. Por último, o estudo clama por uma reforma na capacitação, substituindo a burocracia dos módulos teóricos por um treinamento prático e com a mão na massa. A relevância deste material para a formulação de políticas públicas e para a engenharia urbana é inegável. Ele prova que entender o comportamento humano por trás das decisões estruturais é tão importante quanto o próprio cálculo de materiais. Vale ressaltar que o conteúdo desta apresentação é uma síntese automatizada, estruturada com o apoio de inteligência artificial, projetada para otimizar o aprendizado e democratizar o acesso a informações científicas complexas. Fica o convite para seguir o canal, curtir o conteúdo e compartilhá-lo com outras pessoas, ajudando a difundir esta importante informação. E para encerrar, a reflexão permanece. Afinal, no complexo ecossistema de projetistas, reguladores, construtores e proprietários, nas mãos de quem repousa, em última instância, a responsabilidade de garantir que as habitações urbanas suportem o impacto do próximo grande desastre ambiental? Fica o questionamento. Até a próxima análise.